Claramente Tricolor no ar, tem um tempinho que eu não apareço por aqui, voltei, obviamente, para Paris, e aí já começou cobertura, atrás de cobertura, enfim. Tô voltando agora, inclusive gravando neste domingo, véspera do quê? Do meu aniversário. E se você tá assistindo na segunda, é meu aniversário. Então pode me dar parabéns adiantado, ou já na segunda mesmo por aqui. Lembrando que você pode deixar o like também, super me ajuda. Comentários, confere se você tá inscrito no canal e, claro, além de hypar este vídeo como um presente para mim, você pode também mandar um valeu demais. A gente vai falar de Bahia um pouquinho dos últimos assuntos que aconteceram, né? Tem contratação de goleiro, tem o chilique que o Corinthians deu por conta da contratação do Cauê e tem também, claro, o triunfo para cima do Corinthians, o 2-1 do Bahia. Então também vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos começar primeiro pelo jogo, obviamente é a coisa mais recente para a gente falar um pouquinho aqui no canal, e depois eu quero dar uns pitacos, um pouquinho da minha opinião sobre essas últimas duas situações que eu citei aqui do Bahia. Obviamente não são assuntos tão quentes, mas como tem um tempinho que eu não apareço por aqui, não queria deixar de dar a minha opinião, até porque é o lugar onde vocês também conversam um pouco comigo e eu troco um pouco ideia com vocês tricolores, então fico feliz também com isso. O Bahia teve mais sorte que juízo, né? Essa é a verdade, diante do Corinthians. Não foi um bom jogo do Bahia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu achei do jogo, mas não tira o mérito de você sair com os 3 pontos, mesmo num jogo em que você não vai tão bem, em que você, inclusive, não consegue impor o seu estilo de jogo, que o adversário, especialmente no primeiro tempo, foi melhor do que você, mas é futebol e o Bahia sai com esse triunfo, mesmo não fazendo um jogo tão bom. Tem, obviamente, destaques positivos na partida, mas, no fim das contas, o Bahia, para mim, ele sai com os 3 pontos, né? Obviamente, ele tem o mérito de conseguir sair com os 3 pontos, mas foi um Bahia que não controlou o jogo em praticamente momento nenhum, e o Bahia tem esse desejo, né, de controlar o jogo. É a terceira equipe do Brasileirão com mais posse de bola, e é um dado que, se a gente sabe se isso é um objetivo ou não do time, faz diferença, né? Se o time não quer ter a posse de bola e tem, aí é outra história. Mas o Bahia quer ter a posse de bola e não teve a posse de bola diante do Corinthians. Inclusive, o primeiro colocado, acho que é o Flamengo, e depois é justamente o Corinthians. O Bahia tem poucos jogos no Brasileirão com menos posse de bola do que o adversário. Os jogos contra o Corinthians, não só esse, mas também o último, contra o próprio Flamengo, tem um jogo também contra o Santos e Atlético Mineiro. Se eu não me engano, são esses os jogos em que o Bahia tem posse de bola menor do que o adversário e não saiu com derrota de todos eles, né? Porque sai com a derrota contra o Flamengo. As outras derrotas é o que? É o Cruzeiro, que o Bahia tem mais posse de bola do que o Cruzeiro. E a outra derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro é contra quem, gente? Contra o Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Nessas 3 derrotas, só com o Flamengo, o Bahia tem menos posse de bola. Então, significa que é um Bahia que tem conseguido também vencer, mesmo quando é um recorte pequeno, né? No caso, o Corinthians agora consegue vencer mesmo quando não faz a sua partida, né? Não faz o seu estilo de jogo. Então, venceu o Corinthians, tendo menos posse de bola, venceu ou empatou contra o Santos, sendo menos posse de bola, o Santos é empate, né? E o Atlético Mineiro vence o Atlético Mineiro mesmo tendo menos posse de bola. Deixa eu só confirmar, o Santos, se foi empate, que agora eu tô na dúvida se o jogo que o Bahia faz foi empate, exatamente, logo no iniciozinho do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é importante que o Bahia tenha condições de vencer partidas mesmo não fazendo o seu estilo de jogo. Mas, assim, para mim, o Bahia não soube sofrer nesse jogo, tá? O que é, para mim, saber sofrer? Para mim é diferente, saber sofrer e sofrer. Para mim, o Bahia sofreu nesse jogo. O saber sofrer é você, ainda que, independente de você fazer o seu jogo ou não, é você ser, de certa forma, dominado pelo seu adversário, na minha opinião, mas você não dar ao seu adversário chances ou muitas chances claras de gol. E, para mim, o Bahia deu
chances claras de gol ao Corinthians. Então, às vezes, você passa, sei lá, 40 minutos na defesa, com o outro time rondando, bola pra cá, gira a bola, escanteio, você tira, bola na área, você tira, do cruzamento, você tira. Sem finalizações, sem essa equipe ser de fato perigosa, isso pra mim é saber sofrer. E o que eu acho que aconteceu diante do Corinthians é que o Bahia sofreu. Ele não soube sofrer. Então, pra mim tem essa diferença aí, mas é importante que o Bahia mantenha, inclusive, né, vem de uma boa sequência sem perder no Campeonato Brasileiro, vencendo também dessa forma, né? Você não vai jogar todos os jogos do jeito que você quer e jogar bem. Então, acontece, faz parte, e acho que tem uma importância grande nesse triunfo por conta disso. Sobre escalação, o Rogério Ceni, enfim, vai ter ainda mais desfalques, né, por conta do Michel Araújo e do... Quem mais que saiu? Gilberto. Então, vamos entender o que é que o Rogério vai ter de elenco, né, de jogadores disponíveis. Mas o Rogério já precisa fazer modificações, né, o Eric Pulga até volta para o banco, mas aí, para mim, ele volta muito mais para poder forçar aquele cartão amarelo, porque ele ainda não está 100% da lesão, mas é importante que, por exemplo, talvez ele já possa jogar no meio da semana, né, de campeonato de Copa do Nordeste, mas eu não gosto tanto de você escalar o Kaique e o Ademir juntos, porque você perde muita velocidade numa possível substituição do segundo tempo. O Bahia, para mim, inclusive, é um dos reforços, além do goleiro, que a gente já vai falar sobre isso, que o Bahia precisava contratar para esse restante de campeonato, para mim, seria um zagueiro e mais um atacante. E o Bahia fica com poucas opções de atacantes de beirada, ou nenhuma opção, quando você coloca o Kaique e o Ademir na partida começando o jogo. Então, você perde, por exemplo, o fator de ter um jogador com velocidade descansado num segundo tempo em que o seu adversário pode estar mais cansado. Ainda mais que no primeiro tempo, o Corinthians fez um jogo, assim, de muito físico, né? O time pressionou muito, ficou em cima o tempo inteiro e fatalmente iria cansar um pouco mais no segundo tempo. É muito difícil você fazer um jogo assim durante 90 minutos. Então o Bahia poderia ter se aproveitado um pouco mais disso. Então, talvez ter entrado com o Thiago como titular, é que o Rogério falou que acho que ele não está ainda pronto, né? Assim, precisa de mais experiência para ser um jogador, começar como titular num grande jogo, fora de casa, enfim, eu entendo. Mas aí mostra para mim uma fragilidade um pouco do elenco em relação a isso. Queria dar o destaque aqui, obviamente, do Juba, que fez mais uma vez, além do Michel Araújo, claro, mas para mim o Juba é o melhor jogador do Bahia no Campeonato Brasileiro. Seria ele junto com o Eric Pulga, só que aí, obviamente, o Eric Pulga tem uma lesão, enfim, nem é uma lesão tanto tempo assim, mas em termos de estabilidade, para mim, Juba é o melhor jogador do Bahia no Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros, inclusive, né? Tá empatado justamente com o Michel Araújo. Tem 4 gols e 3 assistências no Campeonato Brasileiro. É um defensor que faz esse papel muito bem de ser apoio no ataque, de ser definidor no ataque, mas também tem um papel defensivo muito importante. Ele é um dos jogadores do Bahia que mais consegue, de fato, fazer... roubar bolas, né? Enfim, ele realmente é um jogador que faz interceptações e, para mim, repito, é o melhor jogador do Bahia nesse Brasileirão. Quero a opinião de vocês, inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo, se não, quem é esse jogador para vocês. E aí, para falar um pouquinho de Juba, eu fico com um pouco de frustração, talvez seja a palavra, de que talvez seja difícil ele ter uma chance na seleção brasileira neste próximo ciclo, nesse ciclo de 1 ano, agora com o Carlo Ancelotti, sendo que eu acho que, pelo que ele está mostrando, ele merecia. Para mim, hoje, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro é o Luciano Juba. Então, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, para mim, merece uma chance na seleção brasileira. Em contextos específicos, talvez não. Por exemplo, se o Juba tivesse 30 anos,
talvez você pensasse, ok, ele realmente faz um grande campeonato, mas é um jogador de 30 anos, é um jogador que eu não quero trazer para o ciclo, porque não vai ser a médio e longo prazo. Eu entendo, mas não é o caso. O Luciano Juba é um jogador... O Juba tem 25 anos, é isso? Deixa eu só confirmar, mas acho que é isso mesmo. Juba, idade. Então, tendo 25 anos, é um jogador, exatamente, que ainda tem a evoluir, que ainda tem futuro, que ainda pode fazer parte de um ciclo. Porém, acho difícil, confesso que vai me surpreender positivamente, se ele for incluído neste próximo ciclo da seleção. A última convocação do Ancelotti, ele leva o Alexandro e o Carlos Augusto, né, da Inter, Alexandro do Flamengo. Eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto o Alexandro no Flamengo, mas acho que, assim, tem feito, do que eu vi, né, tem feito boas partidas, não é um jogador que está devendo no Flamengo, mas ele tem uma experiência internacional, uma experiência não só de seleção brasileira, mas de Europa, de grandes jogos, de pressão, que obviamente o Juba não tem. Então eu tenho a sensação que... Tô até olhando aqui se ele foi titular no último jogo. Foi. Eu tenho a sensação de que isso é importante para o Ancelotti, pelo perfil dele. Ele é um técnico que sempre colocou hierarquia como algo importante. Ele fez isso no Real Madrid, ele fez isso em outros trabalhos na Europa. Então eu tenho a sensação de que isso será algo que vai contar contra o Juba. E o Carlos Augusto realmente fez uma grande temporada, realmente jogou em alto nível, ainda que não seja um jogador titular da Internazionale, mas eu acho que ele tem a mesma vantagem que o Alexandro tem em relação ao Juba nessa questão da experiência, da hierarquia, dos grandes jogos, dos grandes palcos. E aí o Juba sai atrás nisso, o que é uma pena, porque eu acho que, obviamente, para ele ter essa experiência, ele precisa ser chamado, ele precisa começar a fazer parte desses jogos, mas faltando um ano para a Copa do Mundo, com o Ancelotti como técnico, eu acho que o Juba não vai ter essa oportunidade, mas repito, para mim fica um gostinho de frustração em relação a isso. Veremos. Quem sabe a gente é surpreendido de forma positiva nessa questão. O outro destaque, obviamente, do jogo, o grande personagem da partida para mim, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, é o Ronaldo. Obviamente, temos... Enfim, não preciso nem citar aqui o quanto que para mim ainda é crônica a situação do gol do Bahia. O Ronaldo faz um primeiro tempo muito ruim, falha, e no segundo tempo, e aí até curiosidade para vocês, o jogo começou aqui às 2 horas da manhã. O primeiro tempo, eu ainda realmente... Nossa, a gente quase morreu no primeiro tempo, né? Essa é a verdade. O primeiro tempo, eu ainda consegui assistir, de fato, os 45 minutos. Mas quando vem um intervalo, às 3 horas da manhã, na verdade, aqui, porque o jogo teve quase 1 hora, né? O primeiro tempo teve quase 1 hora, na verdade. Quando vem os 15 minutos do intervalo, é muito difícil ficar acordada durante os 15 minutos em que você precisa esperar o segundo tempo. Então, eu assisti o segundo tempo, em que foram momentos de dormir e despertar, e eu despertei quase sempre com o narrador gritando com as defesas do Ronaldo. Então eu sei que o Ronaldo fez um bom segundo tempo, porque os momentos que eu assisti era justamente o narrador gritando o quanto que o Ronaldo tinha feito as defesas, né? E obviamente depois eu revi uma parte, e o Ronaldo faz, acho que são 3 grandes defesas no segundo tempo, e ele é um jogador decisivo, né? Ele não faz apenas um grande segundo tempo. Ele é o jogador que decide e que garante os 3 pontos para o Bahia no segundo tempo. Mas, obviamente, a gente também não pode esquecer o primeiro tempo. A gente, e aqui, sei que não é uma opinião só minha, é uma opinião praticamente unânime, de que o Bahia precisa de um goleiro de uma outra prateleira. O Ronaldo não é um goleiro ruim, a gente viu o que aconteceu no segundo tempo. O Marcos Felipe também fez alguns milagres, só que os 2 goleiros não são goleiros completos, né? São goleiros que, embaixo da trave, em muitos jogos vão fazer grandes partidas e grandes defesas, mas não são goleiros seguros, né? São goleiros que têm falhas em outros fundamentos, que também são importantes, não é apenas
defesa de chute, né? Você precisa saber sair do gol em cruzamento, você precisa também saber ser seguro para jogar com os pés, a depender, obviamente, né? De como sua equipe quer jogar. Então, são dois goleiros, o Marcos Felipe, obviamente, agora emprestado, já saiu, mas são dois goleiros que não têm o pacote completo para uma equipe que quer brigar por G4. O Bahia não quer brigar para ficar na Série A, o Bahia não quer brigar para, quem sabe, garantir uma vaga numa Sul-Americana. Não, o Bahia quer brigar para vaga direta na Libertadores e incomodar. Eu acho que neste momento não tem condição, já falei isso aqui outras vezes, de ser, de fato, um competidor para o título, mas de incomodar, sim, o topo da tabela. Então, para isso, e o Bahia tem um time muito bom para isso, de elenco para subir essa partida, também acho que precisa melhorar, mas falta esse goleiro. E aí, vamos lá sobre o João Paulo. O João Paulo, fica muito claro que ele chega como uma solução a curto prazo e quase desesperada, no sentido de que ele não está no perfil do que o Bahia estava procurando. O Bahia estava procurando um goleiro um pouco mais jovem, o João Paulo já tem 30 anos, e claramente, pelas opções, assim, pelos nomes que a gente soube, né, e sem falar nos nomes que a gente não soube, o Bahia estava procurando um goleiro com um nível de Europa, né, ainda que fosse de Portugal, mas um goleiro que tivesse uma experiência em futebol europeu, enfim, era um perfil bastante diferente do João Paulo. Eu não acompanhei o auge do João Paulo, 21, 22, obviamente, desde que eu já tô, enfim, eu moro aqui fora do Brasil há quase 9 anos, então eu não acompanhei a carreira do João Paulo no Santos, o que eu acompanho realmente é o Bahia apenas, assim, mas continuamente, mas do que eu vi, do que eu li, do que, enfim, conversei com pessoas, ele é muito bom goleiro. A questão é, o João Paulo tem uma lesão em maio de 2024 e depois de ele ficar praticamente um ano, né, afastado, se recuperando, e em 2025 ele tem apenas um jogo. Que aí eu entendo que, na verdade, ele tem apenas um jogo no início do ano, né, do Paulistão, porque quando ele tá lesionado, ele perde a vaga para o que é hoje um dos principais goleiros do futebol brasileiro e tá tudo certo. Mas eu tenho medo, porque é um jogador que chega e que a gente não sabe como ele está há um ano. Então, assim, estou muito na torcida que ele tenha esse mesmo nível que foi visto em 22, 23, né? Porque acho que é 21, 22, 23 mais ou menos. Aí tem um ano que o Santos tá horrível, né? E aí, enfim, todo mundo tá triste, então, inclusive o goleiro. E aí depois tem a lesão. Então eu espero que esse retorno dele e para mim tá muito claro que quando ele tiver com ritmo, ele vai ser o titular desse Bahia. Senão o Bahia não tinha por que trazer ele, né? Não tinha por que negociar. Se é para ser reserva, para que negociar o Marcos Felipe e trazer o João Paulo, né? Então, ele vai ser o jogador que vai ganhar a chance, ou ao menos ganhar a chance, né, de ser o titular do Bahia. E eu espero que ele volte com o mesmo nível, ou mantenha o mesmo nível desse melhor momento dele no Santos. Mas eu confesso para vocês que não é que... E eu acho que está muito claro isso também, é um jogador que vem por empréstimo, pela idade, etc., ainda que tenha a possibilidade de compra, né, a depender de alguns tiques ali que pode dar ou não no Bahia, mas não é a solução. Para mim, não é a solução, e eu acho que o Bahia também entende que foi a oportunidade que aconteceu no momento, mas para mim, eu não... Ai, tenho até agonia de falar isso, mas não sei se vai ser... Torço muito que seja. Quem sabe ele, mesmo com 30 anos, mesmo tendo ficado praticamente, quase 2024, um ano e meio parado, né, com um jogo só, com uma lesão complicada de romper ligamento de tendão de Aquiles, que ele volte neste nível. Se tudo isso acontecer, coisa linda, estou aqui na torcida para isso. Mas me parece que é uma solução mais a curto prazo do que, de fato, a solução ideal, que era a que o Bahia queria. E aí, gente,
Eu falei isso aqui várias vezes, né? E nos últimos jogos a gente ficou, obviamente, muito, ainda mais em pânico do que a gente já estava com as atuações dos goleiros, né? E obviamente, eu assim, vi muito, né, que, porque é displicência da diretoria, porque, assim, eu acho que tem um erro da diretoria não em menosprezar a importância do goleiro. Eu acho que teve uma dificuldade da diretoria em contratar esse goleiro, mas em nenhum momento, e eu trouxe aqui, eventualmente, enfim, uma outra opinião, mas também informação, assim, era algo de conhecimento de que o Bahia estava procurando um goleiro, né? O Bahia não estava menosprezando a situação, mas estava realmente difícil de encontrar. E aí, a gente pode aqui, sim, claro, criticar de que, ok, talvez o Cadu tenha tido dificuldade, acho que o Cadu teve dificuldade de fazer essa contratação, mas aí, obviamente, tem uma diferença entre descuido e menosprezo da diretoria para dificuldade da diretoria, né? E, gente, é uma das posições mais complicadas para você convocar, para você contratar. Então, eu acho que está muito claro onde estava o problema, né? Não é que, assim, não dava mais para culpar ou jogar toda a raiva do mundo e todas as críticas do mundo ao Marcos Felipe e ao Ronaldo. Obviamente que a responsabilidade era da diretoria do Bahia, mas eu não achei hora nenhuma que a diretoria estava negligenciando a situação. Eu só acho que a diretoria teve dificuldade e vamos torcer que esta oportunidade, porque me parece muito mais uma oportunidade do que de fato o que o Bahia queria, dê certo e que o Bahia continue procurando esse perfil ideal e consiga trazer esse perfil ideal, né? Porque o Bahia encontrou alguns desses goleiros que seria o perfil ideal, mas não conseguiu trazer. Então, e aí, gente, infelizmente faz parte. Enfim. Por falar em conseguir trazer, o último assunto que eu queria trazer por aqui é a questão do Cauê Furquim, de 16 anos, que o Bahia pagou a multa de 14 milhões e trouxe. E, atenção, passamos de 20 minutos de vídeo, não esquece de deixar o like e depois já deixa o hype por aí para me ajudar. O Corinthians teve um faniquito, né? Teve um chilique por conta de algo que, sinceramente, passou vergonha. O Bahia, e aí assim, obviamente sou jornalista esportiva, mas li muito e, enfim, pessoas especializadas, né, advogados, enfim, então não é aqui apenas a minha opinião, mas, né, existe um estudo nesse sentido, de que o Bahia não fez nada de errado, o Bahia fez tudo dentro, né, do que era correto, o Bahia paga a multa do jogador. Quando você paga a multa na sua multa integral, porque agora não vai rolar essa palavra, você não precisa comunicar o clube, né? Se você vai negociar esta multa, aí ok, aí você vai negociar com o clube, então você precisa comunicar, né? Se você vai negociar com um atleta, você precisa comunicar, mas quando você paga a multa de forma integral, você não precisa comunicar dessa forma ao clube, ao menos foi isso que eu li de especialistas. Então, considerando isso, o Bahia não fez nada de errado. A alegação do Corinthians de que, na verdade, é o Grupo City que está contratando para levar para a Europa, assim, para mim tem duas coisas que não faz sentido. Primeiro, se é o City que está comprando, não pode, porque o City só poderia contratar um jogador acima de 18 anos. Então, não pode. O caixa, as contas, o orçamento de Bahia e City, do Grupo City, né, dos outros clubes também, são separados, os orçamentos são separados. Então, não é igual, por exemplo, ao grupo que comprou o Botafogo, que tem um caixa único, que é uma confusão aquilo ali. Não é o caso do Bahia. Então, o dinheiro está no CNPJ do Bahia, saiu da conta do Bahia, então não tem essa história. E segundo, a lei, e a gente pode até trazer aqui a discussão, né, de que como podemos ter certeza de que
as SAFs que são de grupos internacionais não comprem jogadores pagando a multa nacional e depois de algum tempo... A gente pode ter uma discussão sobre isso aqui. A gente, inclusive, talvez seja um dos casos que coloque em questão, né, algumas reflexões que a gente possa fazer e, quem sabe, a lei pode até ser vista. Mas, neste momento, foi o Bahia que contratou o Cauê. E outra coisa, não existe nada nos últimos anos que indiquem que o Bahia é um clube de barriga de aluguel. O Bahia não está sendo tratado dessa forma pelo Grupo City. O Bahia não tem nenhum caso em que ele foi barriga de aluguel para o Grupo City. Então, você alegar algo que pode acontecer daqui a 2 anos, sendo que é algo que nunca aconteceu, que não é um modus operandi do Bahia, aí fica complicado, né, minha gente? E assim, se daqui a 2 anos o Cauê é vendido, seja para o Grupo City, seja para o City, seja para a Fiorentina, seja para o PSG, seja para o Real Madrid, gente, ele passou 2 anos no Bahia. Ele nem pode ser negociado agora, porque ele tem 16 anos. Então, assim, a gente pode questionar o modelo, só que aí a gente vai ter que questionar o modelo de SAF, porque as SAFs internacionais estão aí. O dinheiro né, do Grupo City veio para o Bahia quando comprou o Bahia. O dinheiro não é do Brasil, mas hoje o Bahia opera como um clube nacional, um CNPJ nacional. Então, você pode criar, por exemplo, se o caixa do Bahia é igual ao do Manchester City, beleza. Aí a gente pode entender aqui essa legislação que isso não pode acontecer. E aí não pode contratar, mas não é o caso. Então, sinceramente, dor de cotovelo. Sinceramente, o Corinthians, primeiro que criando uma narrativa para jogar para a torcida, e aí muita gente vai cair nessa aí mesmo, né? E outra coisa, sabe o que eu tenho a sensação? E vocês estão lembrados, obviamente, da história de que o Bahia vai ser odiado, né? A questão não é só dentro de campo, né? Porque o Bahia hoje é um 4º colocado do Campeonato Brasileiro, que está tirando a vaga, que está se colocando numa prateleira, que outros clubes que nos últimos anos do eixo estão acostumados a ocupar, tem uma vaga menos, porque agora, se tem 7 vagas, 6 vagas de Libertadores, provavelmente uma delas vai ser do Bahia. Provavelmente uma delas o Bahia vai tirar de um dos times do eixo, um dos times que tradicionalmente garantem essa vaga. Então, o Bahia, esportivamente, ele é um player a mais na história, né? Ele é um protagonista a mais na história. E fora de campo também, porque antes o Bahia não era um destino que os jogadores queriam vir, e agora é um destino que tem um projeto esportivo, que tem salário em dia, que não está devendo bilhões, como, por exemplo, o seu próprio Corinthians, como a organização, o Bahia hoje, ele é um exemplo de organização. E aqui, gente, não estou dizendo que tem problema não, que está tudo lindo, não. Claro que tem. Mas hoje o Bahia tem um projeto a médio e longo prazo de muita responsabilidade, de muita organização que o próprio Corinthians não tem. Primeiro que assim, eu nem vou entrar aqui em nada do Corinthians não, mas que tá uma bagunça, isso todo mundo sabe. E assim, é um clube que no início do ano, ele mesmo foi expulso, né, dos clubes formadores do futebol brasileiro, né? Por conta justamente do que ele está acusando o Bahia de ter feito, sendo que o Bahia não fez. Então, assim, para mim tem um quesinho aí de que é um clube nordestino entrando num espaço que antes não estava, que antes era meu, que antes era de uma equipe do eixo. Então, a gente está vendo muito disso também. E aí tem ignorância, tem preconceito, tem, né, dor de cotovelo. Coloque aí o que você quiser, porque tem também. E o Bahia agora está em outro patamar, o Bahia agora está em outra prateleira. E o chilique, que venha, que faça chilique. O Bahia faz as coisas corretas nesse sentido, fez as coisas corretas nesse sentido. E aquela coisa, né? Eu vi o povo falando, porque se o Corinthians for chorar, manda áudio. Não precisou mandar áudio, mandou nota oficial e passou vergonha. Sinceramente. Ó, tem Copa do Nordeste no meio da semana.
Na quinta-feira eu vou fazer tudo às claras respondendo as perguntas. E aí na quinta eu falo do jogo da classificação ou não do Bahia para a final da Copa do Nordeste na quarta-feira. Vai ser de madrugada aqui, então eu dificilmente já estou em semana. Enfim, o PSG já tá jogando, já voltou as coberturas por aqui. Então eu não sei se eu vou conseguir assistir ao jogo todo. Então não vou fazer um claramente tricolor específico sobre isso, mas como vai ter vídeo respondendo as perguntas de vocês, aí com certeza eu respondo alguma pergunta sobre o jogo de quarta-feira, tá? E temos também essa semana, vai ter prévia de campeonato italiano, provavelmente, e em breve também de camisas, que eu já também falei para vocês, das mais bonitas e das horrendas que temos do futebol europeu nesse caso. Então é isso, gente. Não sai do vídeo sem deixar o like, sem hypar, se você puder. Comentários, confere se está inscrito e também dispara esse vídeo nos grupos aí de WhatsApp, etc, para mais tricolores conhecerem o canal. A gente sempre fala de Bahia aqui, agora que a temporada, para mim, tá voltando. Uma vez por semana a gente deve ter um vídeo, um claramente tricolor, para falar sobre o Bahia. Tá bom, gente? É isso. Amanhã ou segunda-feira, se você tá assistindo este vídeo na segunda-feira, é meu aniversário e aceito parabéns, porque eu adoro o meu aniversário. É um dia de comemorar a mim mesma. Então, eu gosto, eu me divirto. É um dia que eu tiro, em termos de pensamentos, para curtir um pouco, né? Assim, as minhas conquistas, as minhas decisões. Então, é isso. Um beijo, gente, e boa semana para todo mundo.